Fala galera, beleza? Hoje dia 17/1, fazer o fechamento do mercado aqui, mais um dia, foi vencido aqui. Começar primeiramente pelo índice futuro aqui, o IFUT. Abrimos com gap de alta, 600 pontos, aí o mercado ficou um pouco lateral nessa início do dia aqui. A gente abriu bem numa região, na região no caso, que era fechamento da VWAP de ontem, ó. Se a gente for ver, aqui VWAP de ontem, ó, o preço abriu um pouco acima e logo devolveu, não chegou a fechar o gap e aí ficou mais lateral. Temos as médias de 200 passando aqui e a VWAP aqui em si, logo acima de ontem. Então, início do dia eu prefiro evitar operar. A gente até teve um gatilho aqui, ó, esse candle aqui contra a média, um gatilho, um candle de força, né? Esse primeiro não, eu espero sempre um pouco mais, né? Esse aqui seria uma venda, não chegou a acionar aqui a venda, só que o stop era caro, o stop mais de 450 pontos. Veio, passou um calor de 380 para depois entregar um movimento de 400 pontos, praticamente 1 para 1. Então não compensaria esse trade, tá? Se a gente refinar um pouco mais, nosso estudo não puxou pelas coisas. Se a gente refinar um pouco mais, reparem que a gente tem um caixote aqui, ou uma lateralidade, como queira chamar. E aí o mercado rompeu, tivemos esse candle aqui, topo de lateralidade, rompendo, fizemos um pullback entre meio as médias de 200 e VWAP, então não seria interessante. Até aqui, cara, poderia fazer uma venda, mas ó, andou 250 pontos. Mas lembrando que tu tá fechando o gap de ontem, tu tá todo esse enrosco aqui no final do dia de ontem, ó, que seria isso aqui, ó. Então, espera o mercado andar, espera definir uma tendência que a gente pode fazer uma operação. Se utilizando alvos mais curtos, 150, 200 pontos, é válido sim a venda. Tanto aqui também, só que daí o stop fica muito grande. Como é 2 minutos, a gente evita stops mais de 200, 220 pontos, tá? E aí o mercado retornou, fez um retorno à média aqui. Dá para considerar um pullback pela questão do fechamento do mercado, do candle, do 2 minutos, que é um candlezinho, não digo um martelo. Para ser um martelinho, ele teria que ter um pavio um pouquinho maior, mas muitas vezes vocês vão ver eu falar martelo. Perda da mínima seria uma venda, chegou a andar 230 pontos, voltou e virou para cima. A questão de olhar múltiplos time frames tem um pequeno detalhe. A gente vê várias operações nos 2 minutos, no entanto, no 5 minutos a gente tem que observar a questão de relatividade de forças. Por quê? Um exemplo aqui, ó, quem vendeu aqui, poderia botar o alvo no fundo aqui, 260 pontos, chegou a andar 225 aqui e voltou, estoparia. Automaticamente, se tu vendeu aqui, teria outra venda nesse ponto aqui, ó. Estou ignorando a questão das médias de 200 lateral, estou falando sobre os gatilhos, tá? Aumentaria lote aqui, o stop poderia voltar para cá, ó, 160 pontos, em vez de ser dos 300 pontos lá em cima. Então, se tu vendeu aqui e aqui, o teu médio está mais ou menos por aqui, ó. Podia ter um stop de uns 80 pontos com aumento de lote. No entanto, deixa eu botar aqui por 5 também. Se tu for por 5 minutos, reparem o candle de força que fechou no fundo aqui, ó. É complicado ficar numa operação, porque isso aqui demonstra força, ó, sendo que fechou um doji lá embaixo, ó, fechou pavio, esse aqui fechou indecisão, mas ó, pavio, teve um pavio para cima que foi onde eu falei daquele martelinho até, mas a maioria dos candles fecharam um pavio para baixo. Então aqui, ó, automaticamente teria que sair do trade, sair no loss naquela operação e entrar comprado aqui. Entraria aqui com o stop abaixo do próprio candle aqui, 215 pontos de stop. E essa operação aqui, ó, andou mais de 1000 pontos, quase 1500 pontos. Eu tenho esse fibo aqui traçado, que é um fibo de extensão, posso traçar ele novamente. Eu tenho este também. O fibo de baixa que eu tracei foi dessa pernada aqui, ó. Eu considero isso aqui. Se caso o mercado desse uma pernada de alta,
eu teria a principal trava aonde? 38 de Fibonacci, que é aqui, ó. Repare que eu tenho 38 de Fibonacci. Traçando um Fibonacci de alta aqui, ó, do dia de hoje, ó, repara que o 141 está praticamente confluindo com a região de 38 de Fibo. Então, essa operação quem pegou aqui poderia fazer simplesmente parciais na VWAP, parciais na máxima do dia e alvo final, que seria um alvo que poderia dar uma trava 141 de Fibonacci, que é um próximo alvo do Fibonacci de alta, no caso, né, da pernada de alta. Então 950 pontos. Porém, além disso que eu utilizo no caso, eu utilizo um Fibonacci de extensão, que eu pego esse tipo de movimento, principalmente quando é em bandeira. Deixa eu só pegar aqui. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. 100% do espelhamento, teríamos uma parcial também aqui, ó, 100%, ó, bem aqui. Beleza? Então, para essa operação, quem pegou aqui embaixo, uma parcial, duas parcial, a segunda parcial seria no topo aqui. Tô com o imã ligado aqui. Seria no topo. Terceira parcial aqui em 100%. Já daria uns bons pontos. E aí segurava o máximo que seguraria até os 38 fibra, que dava 900 pontos. Claro que a operação foi embora, né? Se a gente for olhar o gráfico parado hoje, a operação foi embora. Mas a gente sempre tem que definir alvos para tu não ficar em operações. Um exemplo, tu pegou uma operação dos 700 pontos, mas ela vai andar 1000 pontos. Então eu vou deixar. Ela andou 700 pontos. Aí tu deixa a operação voltar para ser estopado em 150, 200 pontos. Por quê? Não. Traça objetivos, vamos dizer assim, metas. Conforme vai chegando, tu vai travando a operação. Uma operação que nem essa, uma puxada que deu essa aqui, a gente lá nos 5 minutos. Se a gente for pro 2, tu repara aqui, tu entrou aqui embaixo. A primeira vez que tu foi colocar uma trava, onde é que tem fundo? Aqui teve um fundinho. Pô, aqui assinou uma venda na VWAP. Tu nem ia botar o stop aqui, né? A primeira vez que tu ia mexer o stop seria só aqui, ó. Então, o mercado andou 850 pontos, 830 pontos, para depois fazer um descanso e fazer um fundo relevante para te colocar um stop. Beleza? Então é complicado. Tu tem que definir alvos e sair nos alvos. Aqui tu já tinha, imagina aqui, ó. Cadê o Fibonacci baixa para ter um exemplo? Vou botar aqui. Um exemplo aqui, ó. Tu saiu com um contrato aqui, teu médio sobe um pouquinho, né? Saiu com outro contrato aqui, 100% tu saiu com mais um contrato. Aí que ele veio fazer o descanso. Tu já fez 3 parciais para o mercado fazer o descanso e aí tu poder levantar o teu stop. Colocou o teu stop aqui e o mercado andou para tu levar até 38 de Fibonacci. Tá, quer levar mais? Beleza, pode levar mais. Chegou em 38 de Fibonacci, sai com um exemplo, sai com mais um lote, subiu com 5 lotes. Sai com um aqui, sai com um no topo, um em 100% e daí um em 38 de Fibo, fica somente com um contratinho, stopzinho aqui. Teu PM deve estar lá na lua lá. Vai estar para frente muitos pontos, porque tu entrou com 5 contratos, tá só com um agora. O teu médio tá interessante. E aí deixa andar, né? Deixa andar. Se tu esgoelou demais o trade aqui, ó, tu foi estopado aqui praticamente no tick. Se tu deixou, em vez de deixar 5 pontos abaixo, colocar uns 15, 20 pontos, teu stop estaria aqui. Tu pegaria mais alguns pontos até o próximo nível de Fibonacci, que é 161 da extensão do Fibonacci, que é o que eu comentei. É esse Fibonacci de extensão aqui. Esse Fibonacci ele pega essa pernada e estende para cima, ó, 100% daqui. E aí, que nem eu falei, ele 100% é um alvo que é interessante pegar. 161 não é sempre que ele vai, mas ele tende a ir na maioria das vezes. 200% daí é outra história, que daí o alvo é mais longo, né? E se for reparar, olha a confluência aqui, ó, 200% confluindo com a zona de topo anterior do dia 15, beleza?
Então essa operação foi a mais interessante de hoje. E aí detalhe, o volume acabou, né? Não tem muito o que fazer sobre esse volume. Falando do dólar agora, vamos pro Dow Foot aqui. Tô com todos os meus estudos aqui, mas vamos lá, beleza? Dow Foot estava, vamos dizer, lá, aí eu falo sobre lateral, mas se a gente for ver o tamanho do range, é um range grande, então dá para operar tranquilamente, ó. Um range de 60 pontos. A gente abriu aqui com leve gap de alta, praticamente nada, ó, 6 pontos. E aí na primeira puxada para baixo, 28 pontos. Tivemos essa... segurou aqui na VWAP de ontem, repare. As médias todas flats, complicado operar, nada para fazer. Nos 5 minutos aqui, no início do dia, não tivemos nenhum gatilho claro. Poderia ter comprado essa barra aqui, né? Mas não achei muito interessante, ó. Seria um stop de 10 pontos. Chegou a andar 30 pontos, né? Quem entrava aqui poderia sair na máxima com 6 pontos ou tentar levar até esse topo aqui, 18 pontos para cima, tá? Esse candle aqui, que seria o segundo gatilho, seria aqui um martelinho. Quando o martelo é pretinho eu não entro, eu prefiro sempre da cor branca que está subindo. Então esse aqui poderia ser um gatilho, porém deixou um pouco de pavio, isso me incomoda bastante. E o stop também estava caro, então vamos ignorar. Mesma coisa aqui. No 5 não vi nada de vendas aqui. Teve essas vendas contra a tendência aqui, que dá para operar sim, pegar esse tipo de movimento. Ó, essa primeira aqui contra a média, alvo seria a VWAP, 11 pontos e meio para um stop de 7 e pouco. Aqui também, ó, perder a mínima, stop de 11 pontos e meio, levar até a VWAP seria 6 pontos e meio. Se a gente levasse até a média seriam 17 pontos, mas aí é outra história de operação, né? O mercado foi, até fez um retorno à média aqui na média de 9, um stop caro, stop de 18 pontos, chegou a andar 13, mas não foi interessante. Lembra que eu falo toda hora a questão das médias e VWAP flat, ó, não foi legal, beleza? Aqui teve mais um gatilho de venda, ó. Aqui teve um gatilho, stop de 10 pontos, quase estopou aqui, andou 6 pontos e pouco, também não foi interessante. No dólar, nos 5 minutos não teve operações. Vamos dar uma olhada no 2, esse eu evito falar do 2, mas vamos dar uma olhadinha ver como é que foi o 2. Ó, 2, naquele candle que eu falei do 5, que deixou um pouco de pavio, no 2 teve uma entrada, ó. 1, 2, 3 de compra, fechando na máxima, stopzinho de 8 pontos, deu uma puxada de 25, ó. A entrada seria um tique acima da máxima, pegaria 1, 2, 3, 4 candles após formar o gatilho. Aqui não dá para fazer. Essa venda aqui não faria pela questão de estar na cara da VWAP de ontem. Depois uma virada de médias evito, como eu falei, evito fazer por questão de o próximo candle pode simplesmente subir um pouquinho e virar para baixo. Então evito fazer, prefiro ancoragens na média, tipo esse aqui, ó. Essa aqui deu uma ancoragem bonita. Aqui tivemos mais uma, ó. Essa aqui falhou. Esse tipo de movimento também não me agrada muito. Eu gosto quando faz o pavio e fecha perto da média, não tão longe, ó. Já ficou quase 4 pontos longe da média, mas foi um gatilho, então vamos contar como se fosse um trade, ó. 10 pontos de stop, chegou a dar 4 pontos e meio, virou e estopou. No 2 minutos, a venda que eu falei dos 5 lá em cima não rolou, mas ó, teve várias vendas aqui embaixo, ó, na cara da defesa na M200 da VWAP, ancorou na média, fechou na mínima, praticamente na mínima, 6 pontos de stop, andou 33. Aqui novamente, ó, rompeu as médias, aí é que eu considero pullback na M200, ancorado pela 9 com gatilho, stop, a entrada aqui, stop acima, 10 pontos. Essa puxadinha deu 10 pontos e meio. No total, se segurasse mais um pouco, chegou a andar 20 pontos. E aí depois novamente, ó, mais uma ancoragem na 20 agora. Stop de 11 pontos, chegou a andar 13. Beleza? E aí, como eu falo, ó, olha o volume, não tem nada, média flat,
então nada mais para fazer. Eu acho que no dia de hoje foi isso. Expliquei os 2 os 5 minutos, acabei me estendendo um pouco mais na explicação do índice, mas no mais foi isso. Falei um pouco sobre Fibonacci. Espero ter ajudado vocês em um bom fim de semana. Até mais, valeu!